Hoje vamos falar sobre uma doença silenciosa que pode causar cegueira, o glaucoma. O presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Augusto Paranhos Júnior, é quem vai conversar com a gente. Bom dia, doutor. Obrigado, viu, pelo seu tempo, por vir, esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, acho que é super importante esclarecer, inclusive vou falar por que é tão importante esclarecer sobre essa doença. Pois é, eu queria que o senhor começasse então explicando justamente isso, Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É um dia importante então para tirar as dúvidas das pessoas? Sim, eu acho que a principal questão é entender a doença em si e por que ela é tão complicada do paciente, por que é tão importante essa informação. Se a gente entender o olho e o enxergar como um processo que funciona em série, a imagem que chega no fundo do olho, ela é processada em estímulo elétrico e caminha do olho até o cérebro, que é onde a gente efetivamente enxerga. O glaucoma é a morte justamente dessa conexão. Então, existe uma célula que tem centímetros que liga o olho ao cérebro, que morre. E essa célula ela não tem terminação nervosa, a gente não percebe que está morrendo. E ela não causa dor por causa disso. E ela não se regenera. Então, quando o paciente percebe que está perdendo a visão, é porque ele já perdeu muito dessas células. E o paralelo que eu gosto de fazer é que glaucoma é como a câncer de útero ou câncer de próstata. Se a mulher for esperar ter um sintoma de câncer de útero para procurar o ginecologista, ela tem uma chance muito grande de morrer de câncer de útero. Então, se o paciente esperar ter sintoma para procurar o oftalmologista para fazer o diagnóstico, ele tem uma chance muito grande de ficar cego pela doença. Porque nos seus estadios iniciais, se a gente tiver tempo a gente explica isso, o paciente não percebe, é um mecanismo de proteção que a gente tem. A gente tem muitas dessas células, a gente nasce com mais de 1.600.000 dessas células, e a gente tem dois olhos. Então, se existe um comprometimento num olho, que o olho contralateral não tem o comprometimento nesse mesmo local, o cérebro não percebe. E assim, para o paciente ter queixa, significa que ele perdeu mais da metade do nervo, às vezes muito mais da metade do nervo. E como é uma doença que aumenta a prevalência com a idade, é muito comum acontecer junto com uma catarata e o paciente falar assim, não, eu estou com começo de catarata. E aí ele chega para o oftalmologista e já está com glaucoma avançado. Quanto mais avançado for o diagnóstico inicial, maior a probabilidade do paciente ficar cego por glaucoma. Por isso que é tão importante essa campanha de informação. Bacana, doutor Augusto, bom dia. Eu queria que o senhor falasse então realmente sobre esse início aí. É por isso que a gente fala que o glaucoma é uma doença silenciosa, porque realmente essa perda aí ela vai acontecendo aí de forma que não provoca sintomas na pessoa, é isso? Exatamente, ela não tem, é um sistema de proteção que a gente tem, Quando a gente, uma célula, a perda de um conjunto de células é compensado por outras células que existem, são células com função redundante, elas têm várias com a mesma função, mas isso tem um limite, E se você chega nesse limite, aí você passa a ter um déficit visual e é importante, e que se não for tratado a tempo, o progredir da doença leva à cegueira. A gente fez uma pesquisa do IBOP ano passado, Sociedade Brasileira de Glaucoma, com mais de 22.000 pessoas no Brasil, e viu que, muito claro, o brasileiro só procura o oftalmologista quando tem queixa. E na medicina a gente sabe, tem várias doenças que você faz o exame preventivo. Você faz o preventivo de próstata, você faz o preventivo de pólipo intestinal, por isso você tem que fazer a colonoscopia, ninguém gosta de fazer esses exames, mas a gente faz o exame preventivo e tem essa função. E na oftalmologia a gente tem uma série de doenças, por exemplo, o paciente míope, ele tem uma chance maior de ter um descolamento de retina. Se você faz o exame completo com dilatação pupilar, você consegue ver essas regiões, essas pequenas lesões, faz o tratamento e evita um descolamento de retina. Glaucoma, você evita o progredir da doença fazendo o tratamento. Então é isso daí, por isso que é importante, outra coisa, acho que é válido que se coloque, que exame oftalmológico não é exame de óculos somente, é inclusive até uma parte pequena do exame. Por isso que a gente dilata a pupila, o paciente não gosta de dilatar a pupila. O paciente fala para mim assim, eu não gosto de dilatar a pupila. Eu falo assim, que bom, quer dizer que isso é normal. O paciente fala que gosta de dilatar a pupila, é doido, Mas a gente faz uma série de coisas que
A gente não gosta tanto porque ninguém gosta de fazer colonoscopia, ninguém gosta de fazer endoscopia, ninguém gosta de fazer o preventivo ginecológico, mas a gente faz porque sabe do benefício que o exame traz, né? Então, dilatar a pupila é um dos benefícios que a gente tem, que é o exame completo oftalmológico. Tá certo, doutor. Queria entender melhor por que ocorre o aumento da pressão dentro da câmara anterior do olho. Existe uma explicação para isso acontecer? Existe sim. A gente tem mais de 30 tipos diferentes de glaucoma, né? Os glaucomas mais comuns, a gente pode dividir em 2 grupos, o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. Mas todos eles têm assim, em comum a morte da célula que faz conexão do olho com o cérebro. Existe glaucoma, inclusive, que a pressão não está alta, que é o glaucoma de pressão normal. E tem o contrário também, tem o hipertenso ocular sem glaucoma. Parece meio confuso, né? Então, por isso que a condição comum não é a pressão intraocular alta, é a morte da célula que faz conexão do olho com o cérebro. Nos pacientes em que a pressão está alta, o que ocorre é que existe uma região em que o líquido que existe dentro do olho, que não tem nada a ver com a lágrima, ele é produzido atrás da íris, passa pela pupila e sai do olho no ângulo que a íris faz com a córnea. Essa região, às vezes, está obstruída. Então, não existe glaucoma por excesso de produção de líquido. Não existe hipertensão por excesso de produção de líquido. É sempre por déficit de escoamento. É como uma represa sem ladrão. Então, por que os glaucomas com pressão alta, essa pressão aumenta? É por déficit de escoamento. Às vezes, no glaucoma de ângulo fechado, pode ser a íris tampando essa região. E no glaucoma de ângulo aberto, uma alteração estrutural nessa região. Mas, basicamente, é isso. Bacana, doutor. Agora, conta pra gente em relação a esses sintomas, né? O senhor disse que demora um pouquinho para começarem os sintomas, até por isso é preciso ser feito um diagnóstico, né, mais precoce. Quando esses sintomas começam a aparecer, quais são eles? O que a pessoa sente? A gente viu algumas imagens aí, enquanto o senhor explicava, de alguns olhos assim esbranquiçados. Essa é uma característica do glaucoma? Só em estadio muito avançado. O olho esbranquiçado é edema de córnea. Então, quem está cego por glaucoma com uma pressão muito alta, às vezes vai ter edema de córnea. Mas não é o normal de se encontrar. Se você olhar uma foto de uma pessoa cega por glaucoma, você não vai ver nada nele. Normalmente você não consegue ver nada, porque a alteração está no fundo do olho, né? Alguns glaucomas muito graves podem ter consequências em que elas são visíveis, mas isso não é o mais comum. O mais comum é você não conseguir distinguir um cego por glaucoma de um indivíduo sem glaucoma. Os exames, os sintomas iniciais da doença, veja bem, sintoma inicial já é uma doença avançada, porque a doença inicial sequer tem sintoma. Tá? Então isso é importante ser colocado. Quando eles começam a aparecer, isso é mais interessante. O paciente não vê ponto preto, ele deixa de ver alguns objetos. Então, se está numa sala em que tem uma cafeteira, a cafeteira está onde tem uma alteração no campo visual, ele simplesmente não enxerga que tem uma cafeteira lá, não vê um ponto preto. Só que o problema é que às vezes o paciente está dirigindo e inverte essa história da cafeteira e põe uma criança atravessando a rua, ele não vê a criança. Então, eventualmente, ele pode causar acidente por isso. Então, na enorme maioria das vezes, quando se pesquisa com os pacientes com glaucoma avançado, qual é a percepção que eles têm? É de embaçamento em determinadas regiões do campo visual e não conseguir perceber determinados objetos, até o ponto em que esse embaçamento ele passa a atingir grande parte do campo visual e diminuir a acuidade visual central. Então, ele embaça a visão. Não é muito incomum, aliás, isso é frequente, eu falo isso para os alunos. O paciente com glaucoma avançado, todas as consultas, ele fala para mim, doutor, tem que ajustar alguma coisa no meu óculos que eu não estou enxergando direito. Daí a gente tem que explicar que não são os óculos. O óculos está certinho, a imagem está focada na retina. O problema é que ela é processada, mas não é conduzida. E não adianta ficar mexendo no óculos quando o paciente tem um glaucoma muito avançado, porque a visão central já está afetada. E o tratamento, isso eu tenho certeza que vocês já iam abordar isso, mas já me adiantando, o tratamento ele não serve, ele não melhora nada da visão, zero da visão, porque o que perdeu não tem retorno, mas ele consegue evitar que o paciente perca mais. Isso não é uma coisa pequena.
É mais controlar para que o avanço não aconteça ou aconteça de uma maneira mais controlada, né, doutor? Queria falar um pouco mais do diagnóstico. O senhor mencionou aí os exames. Qual exame, por exemplo, é feito para diagnosticar o glaucoma? É um exame específico para essa doença? Bom, ele segue uma cadeia de complexidade, né? Então, primeiro, o oftalmologista, o médico, todo médico, ele começa a consulta com uma coisa que a gente chama de anamnese. Anamnese é colher a história do paciente, é saber quais são os fatores de risco que ele tem. Se ele tem, por exemplo, um antecedente importante, alguém na família cego por glaucoma, isso é um fator de risco super importante. Se ele sofreu algum trauma ocular, se ele já fez alguma cirurgia, aí ele já vai afunilando. Se ele tem muitos fatores de risco para ter glaucoma, o exame já passa a ser um pouco direcionado. Então ele vai ver, quando eu comentei sobre a história do ângulo está aberto, o ângulo está fechado, no biomicroscópio, aquele aparelho que o oftalmologista usa, que enxerga o olho magnificado, ele consegue ver a amplitude da câmara anterior, da íris, o ângulo que a íris faz com a córnea. Aí ele mede a pressão intraocular. Mas se a gente for usar só a pressão intraocular, a gente erra demais, por conta daquilo que eu comentei. 10% da população é hipertenso ocular sem glaucoma. Tá? Então, isso, se for usar só o parâmetro pressão, a gente erra muito. E existe glaucoma de pressão normal. Aí, uma vez feito o exame de segmento anterior, na maioria das vezes, principalmente se a gente nunca viu o paciente, a gente tem que dilatar a pupila para fazer o exame de fundo de olho. É no exame de fundo de olho o principal indicador se o paciente pode ou não ter glaucoma. Aí, se existe uma suspeita muito grande pelo aspecto do nervo, aí o paciente ele é direcionado para fazer exames mais complexos, que do campo visual. Uma foto do nervo óptico ela é essencial. O nervo óptico é uma estrutura que varia muito na população normal, então é muito importante comparar ele com ele mesmo ao longo do tempo. Tomografia de coerência óptica é o exame mais sensível e específico para glaucoma. Aí, uma vez feito o diagnóstico, todo o raciocínio vai ser em relação à estabilidade, ou seja, os exames não podem mudar ao longo do tempo. Então, normalmente, um paciente com glaucoma avançado faz 3 campos visuais por ano. A gente vê no Brasil, infelizmente, a média é um campo visual a cada 2, 3, 4 anos. Aí você joga com a sorte, né? O glaucoma inicial, você vai precisar de menos exames para acompanhar. O paciente suspeito, ele também precisa ser acompanhado para ver se alguma coisa está mudando ao longo do tempo. Então, os exames, eles seguem essa cadeia de complexidade. E o oftalmologista geral não tem jeito de ser só o especialista em glaucoma. O oftalmologista geral, ele tem que estar habilitado, e a grande maioria está, para, a despeito da queixa do paciente, fazer o exame completo para diferenciar, porque o glaucoma não escolhe o consultório que ele vai entrar. Não importa se a sua queixa é de olho seco, o médico vai ter que examinar tudo. Não importa se você quer está passando no médico para ver se pode fazer uma cirurgia para miopia. Veja bem, miopia é fator de risco para glaucoma. Então, se o médico fica só concentrado naquela queixa do paciente, ele deixa de fazer o exame completo. Então, é esse mantra que a gente fala atualmente para os estudantes de medicina, propedêutica, exame, exame, exame. Sempre examinar o paciente com qualidade é a melhor forma de fazer diagnóstico desses pacientes. Bacana, doutor. Em relação a esse diagnóstico, quando o paciente vai, né, ele tem alguns fatores de risco, seja genético ou trauma, como o senhor disse, mas não foi detectado aí, ele não tem o glaucoma ainda nem em fase inicial. Mesmo assim, ele tendo esses fatores de risco, com que frequência ele deve fazer esse exame, voltar ao oftalmologista para acompanhar, para que, se esse glaucoma aparecer, ele consiga pegar ali bem no início da doença? Ótimo, eu gostei muito da sua pergunta, é isso mesmo. O médico, ele hierarquiza o fator de risco. O paciente não consegue fazer isso, o médico consegue fazer isso. Então, ele soma os fatores de risco. Você tem, por exemplo, um paciente que tem pressão alta, mas o nervo está com aspecto normal, não tem nenhum antecedente familiar, não é míope, não é nada, ele tem menos risco. Agora, você pega um paciente que tem uma pressão alta, o pai e o irmão estão cegos por glaucoma, ele é míope e o nervo é suspeito, esse paciente deve ser visto com uma regularidade maior. Então, assim, colocar quais são os principais fatores de risco. Miopia para glaucoma primário de ângulo aberto, hipermetropia para o glaucoma de ângulo fechado,
Raça negra para o glaucoma primário de ângulo aberto, o negro tem o dobro da prevalência em relação ao branco para glaucoma, e quando ele tem glaucoma, ele é diagnosticado mais tardio, e ele, mesmo na mesmo estadio, ele tem uma chance maior de ficar cego para o glaucoma. Então, a população afrodescendente ela tem que ser mais assistida para glaucoma com certeza absoluta. Para glaucoma de ângulo fechado, o oriental tem mais risco, e um dos principais fatores de risco é a pressão intraocular elevada e o antecedente familiar. Então, esse conjunto de informações, uma anamnese, isso me preocupa muito. Eu vejo a medicina massificada, parece fast food, que você pede pelo número, a queixa sua, e ele deixa de fazer o exame completo. Não tem jeito de examinar um paciente em 10 minutos. Não tem jeito de examinar. A gente briga muito com isso, porque a imposição do mercado, dos convênios, e acaba o médico desprotegido. Porque se ele se nega a fazer isso, rapidinho ele é substituído por alguém que aceita fazer. Então, assim, faz parte da defesa do paciente exigir um exame bem feito, com o mínimo de tempo possível, para que o médico consiga, inclusive, ver que errou. Quando você tem uma consulta muito rápida, você não consegue fazer nem a sua autocrítica para saber se você está conduzindo alguma coisa errada ou não. E outra coisa importante para toda doença crônica, o colega ele acaba achando que sabe tudo daquele paciente e deixa de fazer uma análise mais trabalhada ao longo do tempo, para ver se realmente o paciente tem controle ou não. Mas respondendo sua pergunta quanto à quantidade de retorno, depende realmente dessa hierarquização de fator de risco. Aí o médico vai poder falar se o paciente pode voltar a ano sim, ano não, ou eventualmente a cada 6 meses ou a cada 4 meses. Isso depende muito da situação. Tá certo, doutor. Aquele olho que começa ali a lacrimejar, ele pode ser sinal de glaucoma, como muita gente acha, ou isso é um mito? Não, isso é um mito. Vou me corrigir um pouquinho. Existe um tipo de glaucoma que o sinal é lacrimejamento. É o glaucoma congênito, quando a criança nasce com glaucoma. Então, mas assim, o mais comum é não ser glaucoma, o mais comum é obstrução de vias lacrimais. A lágrima é um líquido produzido pelas glândulas lacrimais que cobre a parte anterior do olho. Não tem nada a ver com o líquido que é produzido dentro do olho, que esse represado pode dar glaucoma. Agora, a criança, quando nasce com glaucoma congênito, que é uma malformação na região de drenagem, tem como sinais importantes fotofobia, né, que é a luz, a irritação e lacrimejamento. Né? O oftalmologista ele vai conseguir diferenciar se é um lacrimejamento por obstrução de vias lacrimais, que é o mais comum. Então não quer deixar nenhuma mãe assustada, meu filho está lacrimejando, tem glaucoma. Não, é raro isso, o glaucoma congênito é raro. Mas o pediatra e o oftalmologista saberiam fazer. A Sociedade Brasileira de Glaucoma tem um braço que a gente chama de SBGzinha, que é para os glaucomas congênitos, que tem uma interlocução fácil com os pediatras. Inclusive lançou um vídeo novo para a orientação do pediatra do que ele deve olhar para suspeitar do paciente glaucoma congênito. Do adulto com lacrimejamento, não. A nossa sorte é que o lacrimejamento é uma questão muito comum. Então, tudo que serve de motivo para trazer o paciente para o oftalmologista deve ser interpretado como uma chance, uma sorte, porque vai obrigar o paciente a ser visto. Esse é que é o problema. Sem queixa, o paciente não vai. Então, a queixa do lacrimejamento, que a lágrima, ela piora a qualidade dela e a quantidade à medida que o paciente vai envelhecendo. Então, é uma queixa comum que faz com que o paciente procure o oftalmologista. Aí a gente aproveita a queixa e faz o exame completo. Por isso que é uma pena quando a gente vê as oportunidades perdidas. Isso não acontece só no Brasil. Tem estudo escandinavo, quer dizer, não estou falando da África, estou falando da Finlândia, em que fez um rastreamento dos pacientes com glaucoma, mais da metade tinha passado no oftalmologista no ano anterior, não tinha feito diagnóstico. Então, fugir dessa história da medicina baseada na queixa. Lógico que você vai ver a queixa do paciente, ele vai lá porque está com o olho seco ou está lacrimejando, então ele vai olhar isso daí. Mas não pode perder a oportunidade de fazer o exame completo. Exame completo, exame completo. Eu acho que isso é uma coisa importante para passar para o paciente, para passar para o colega, e não deixar que o mercado influencie tanto assim a qualidade do exame.
Bacana, doutor. Agora, o paciente mesmo, ele pode chamar a atenção ali para o médico no momento da consulta, até para evitar, né, que isso passe desapercebido. Ele fala, olha, tem alguns fatores, será que eu não posso ter aí um glaucoma? Então, não seria melhor a gente fazer uma investigação melhor? O paciente, ele pode fazer esse alerta aí para o médico? Lógico, eu acho que deve fazer, né? Fala assim, olha, eu vi que eu sou míope, então eu tenho mais risco para ter glaucoma, eu queria que o senhor me avaliasse para glaucoma. Minha família tem, principalmente eu acho que o principal fator de risco é o antecedente familiar. É esse que o paciente sabe que ele tem de fato, né? Que míope tem uma porcentagem muito grande da população que é míope, a maioria não vai ter glaucoma. Agora, quem tem antecedente familiar de glaucoma, eu acho que ele deve exigir do oftalmologista fazer um exame completo, com dilatação de pupila, examinar de forma correta, né? A gente tem eu gosto dos oftalmologistas do Brasil, a gente tem um preparo muito bom. O oftalmologista geral, ele é capaz de fazer o diagnóstico de glaucoma. Mas, lógico, como qualquer outra profissão, a gente vai ter profissionais ruins, né? Ou profissionais que a própria massificação da medicina atrapalha o atendimento. Esses colegas, eles devem ser cobrados, de fato, o exame completo. O paciente falar assim, eu não vim aqui só para ver óculos, eu preciso que o senhor me examine tudo. Parece uma coisa esquisita você pedir para ser examinado, né? Mas na maioria das vezes não vai precisar acontecer isso. Isso vai ser feito pelo não especialista em glaucoma, mas o próprio paciente ele deve saber dessa necessidade. Quase todo dia eu tenho alguém que acha ruim que eu dilato a pupila. Aí eu falo assim, doutor, a pupila eu não dilato. Eu falo assim, é igual você ir no dentista falar que a boca eu não abro, meu amigo. Né? Então não tem jeito de fazer, você tem que fazer o exame completo, que o custo disso é muito caro. Lá na frente, um diagnóstico não feito, o paciente vai esquecer aquela história que ele não queria dilatar a pupila, vai te cobrar porque você não fez o exame direito. Então o exame tem que constar, inclusive no prontuário. O paciente, se ele se recusar, você não vai dilatar ninguém à força, não pode. Mas você vai escrever no prontuário que o paciente se recusou a fazer o exame. E aí você fala para o paciente, eu estou escrevendo que o senhor se recusou a fazer o exame. Aí ele fala assim, deve ser alguma coisa importante. Mas eu vim dirigindo. Eu falo para ele assim, igual marcar, eu gosto das analogias com o dentista, né? É igual você marcar um jantar depois do dentista. Pode, mas é uma péssima ideia, né? Vai ficar babando lá da anestesia e tudo. Então, assim, ele já tem que ir preparado. O consultório de oftalmologista, na maioria das vezes, ou muitas vezes, tem que dilatar a pupila e você não vai poder ir dirigindo depois, né? É verdade. Tá certo, doutor. Quero agradecer a sua participação aqui, né? Muito bom mesmo conversar. Doutor Augusto Paranhos Júnior, que é oftalmologista, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Com certeza esclarecemos várias das dúvidas das pessoas que estão nos assistindo e que podem ter o glaucoma, né? Uma doença que é silenciosa. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado a vocês. Até mais. Até mais. Fica aí então, né, Marina, o recado então para todas as pessoas que estão em casa agora e que não têm esse hábito aí de procurar um oftalmologista. Exatamente, alertas importantes, né, principalmente para quem tem os fatores de risco aí, como o doutor explicou, né, genética faz muita diferença, né, nesse caso do glaucoma. Então é uma doença silenciosa que pode levar à cegueira, então ninguém quer isso, é claro, né? Faça sempre o acompanhamento aí com o seu médico oftalmologista, que você com certeza vai conseguir aí identificar e tratar essa doença, tá bom?